Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nós estamos indo para a nossa terceira aula da disciplina de análise de sistemas, né? E o tema da nossa aula de hoje é engenharia de requisitos, né? Nós vimos na aula anterior sobre o processo de um processo genérico de software, né? Ciclos de vida de um projeto de desenvolvimento de software, né? Nós aprendemos as 5 fases genéricas, né? A fase de comunicação, a fase de planejamento de projeto, a fase de modelagem, né? De criação de esboços, a construção em si e, por final, a implantação. Nós vimos os vários modelos onde são aplicadas essas fases, né? Nós aprendemos os ciclos iterativos incrementais, cascata, vimos sobre a metodologia ágil de desenvolvimento, né? Que não se prende tanto a padrões, né? É uma metodologia mais ágil, voltada para entrega de software mais em ciclos menores de tempo, né, sem burocracia, né? Pois bem, nós vimos essas fases, que são fases genéricas, né? E agora a gente vai tratar um pouco mais sobre as fases de comunicação, planejamento e modelagem, né? Que são as fases onde você está tendo um contato direto com o cliente, né? Estabelecendo quais são as necessidades do cliente, o que ele espera que o software, que um projeto de software, que um sistema de software atinja as expectativas dele, né? Então é a fase onde você precisa abstrair as necessidades do cliente, né? Talvez a fase mais importante de um projeto de desenvolvimento, né? Sem levar em conta questões de tecnologia, codificação, mas você focar no entendimento do que você precisa fazer para atender as expectativas do seu cliente, né? Então, para a gente fazer uma analogia sobre a disciplina de banco de dados que nós já trabalhamos, né? Porém, nós trabalhamos especificamente a construção de banco de dados, né? Porque o banco de dados ele é um componente de um projeto de software e ele é um componente crucial quando você faz uma análise do sistema de forma correta, né? Detalhada. Ele é um dos resultados desse trabalho de análise, né? Então, só para fazer uma analogia na disciplina que a gente já trabalhou, né? Na disciplina de banco de dados, nós trabalhamos toda a questão de abstração, modelagem, a partir de um modelo descritivo, você ter a abstração de construir um diagrama, né? Um modelo de entidade de relacionamento que satisfaça o que está descrito no modelo descritivo, né? Então a gente faz uma analogia aqui nesse momento porque isso tem muito a ver com essa disciplina de análise de sistemas e engenharia de requisitos, né? Só qual que é a diferença da disciplina do que a gente trabalhou em banco de dados e do que a gente está trabalhando agora, né? Agora nós estamos trabalhando na análise de requisitos, análise do sistema como um todo, né? Como software completo. E na disciplina de banco de dados nós estávamos trabalhando somente na análise para a construção do banco de dados de uma aplicação, né? E não levando em conta todos os outros requisitos que envolvem a construção de um sistema, né? A construção de um software, né? Então, como está escrito nesse slide, o banco de dados ele é um dos componentes de um projeto de desenvolvimento de software, né? Então, o nosso intuito agora é trabalhar a abstração, verificar os requisitos para desenvolvimento de um software por completo, né? Fazendo agora uma analogia ao que nós trabalhamos na disciplina de banco de dados, né? Então a gente vê nessa imagem, né, que o banco de dados ele é um dos componentes de um sistema que possui com certeza vários módulos, né? Então, fazendo a analogia desse projeto com o processo genérico de
de um projeto de desenvolvimento de software, né, a gente tem alguns elementos que dá para a gente fazer uma comparação, né? Por exemplo, no projeto de um banco de dados, primeiro a gente trabalhava o modelo descritivo. O modelo descritivo, né, que era aquele texto que orientava vocês para a criação de um modelo de entidade de relacionamento, ele é fruto, né, é um documento que ele era fruto de uma fase de comunicação com o cliente, onde esperava-se entender o que o cliente necessitava em termos de sistema, só que voltado para armazenamento de dados e informação, né? Então, entende-se nesse caso que o modelo descritivo descreve os requisitos necessários para se criar um banco de dados, né? Então, o modelo descritivo ele era um documento que continha requisitos, né, que atendiam a necessidade para a criação de um banco de dados por um determinado sistema, né? Então, dentro do processo que a gente está estudando, né, dentro do processo genérico, o modelo descritivo é um artefato derivado da fase de comunicação de extrair do cliente as necessidades do projeto, né? A gente vai usar bastante essa palavra artefato. Artefatos são qualquer tipo de documento, né? Seja um documento textual, seja um documento em forma de diagrama, né? Esboços, plantas, diagramático, né? Ou seja um artefato, ou seja um código fonte, enfim, um componente, tudo é entendido como artefato, é alguma coisa resultado de uma ação que foi executada, né? Então, o modelo descritivo que a gente trabalhou em banco de dados é um artefato, um documento derivado da fase de comunicação com o cliente, onde você senta com o cliente, faz uma entrevista e descreve, né, em forma de texto, as necessidades desse cliente em termos de dados e informação, né? Então a gente parte para uma outra analogia, né? De posse do modelo descritivo, nós partíamos para a construção de um modelo conceitual, de um modelo representativo, né? Que no caso da construção de sistemas de banco de dados é um diagrama entidade-relacionamento, modelo entidade-relacionamento, né? Então, um diagrama que representa conceitualmente um banco de dados a ser construído. Então, o modelo ER, nesse caso, ele era derivado de um documento textual e ele representava conceitualmente, em forma de um esboço, em forma de uma simulação, o que deveria ser construído em termos de bancos de dados. Então, é um modelo, é um esboço, uma planta para a construção de um banco de dados físico. Então, dentro do nosso processo genérico, esse modelo entidade de relacionamento ele se encaixava dentro da fase de modelagem, né? Onde você cria plantas, esboços, modelos, diagramas para orientar a construção do seu software, né? Então, de posse do diagrama entidade de relacionamento, a gente fazia um mapeamento para o modelo físico e passava efetivamente a trabalhar com código-fonte, né? Então, dentro do processo genérico, o modelo R é um artefato derivado da fase de modelagem, onde são criados modelos representativos para a construção. E por fim, pessoal, para terminar a nossa analogia aqui, a gente fala do script SQL propriamente dito, que é um código, né? Um código baseado em uma linguagem, né, de programação, uma linguagem que interpretada, né, para o computador, no caso banco de dados aqui, que era um script SQL que criava fisicamente, né, computacionalmente o banco de dados, né? Então, entende-se neste caso que o script DDL ele compõe códigos-fonte para a construção de um banco de dados físicos, né? Então, já o script DDL ele entraria como um artefato da fase de construção de um banco de dados.
já que ele é um código fonte, né? Ele é um script que efetivamente constrói um banco de dados, cria um banco de dados como nós vimos na disciplina, né? Então, nesse caso aqui, dentro do processo genérico, script DDL, artefato derivado da faixa de construção, são efetivamente criados os componentes necessários ao desenvolvimento do software que o cliente espera. Então, nós vimos, pessoal, que, fazendo analogia com a disciplina que nós já estudamos, que o desenvolvimento de um banco de dados ele também faz parte, ele entra nas fases de um processo genérico de construção de um software, né, de um sistema. No entanto, o banco de dados, como eu já falei, retorno a falar, é apenas um componente de um sistema, um dos componentes, né? Um sistema ele é formado por uma série de componentes que se interagem de forma integrada para atingir um objetivo, né? Então vimos até agora que a construção de banco de dados também passa por todas as fases de um processo genérico de software. No entanto, o banco de dados é apenas um dos componentes de um sistema. O sistema ele tem uma série de outros componentes, e esses outros componentes possuem também uma série de requisitos que dizem respeito a cada um desses componentes. E é o que a gente vai trabalhar agora, estudar e entender melhor o que seria essa engenharia de requisitos, né? Então a gente vai estudar agora, né, a especificação de requisitos para a construção do sistema por completa, envolvendo todos os componentes necessários, né? A gente fez a analogia com o banco de dados, agora vamos ver no geral, né? E a engenharia de requisitos, né, que ela é uma fase que ela engloba 3 etapas do processo genérico, né? Que é a etapa de comunicação, a etapa de planejamento e a etapa de modelagem. Por quê? Nessas 3 etapas você efetivamente não construiu nada ainda. Você apenas está entendendo o que o cliente precisa, entendendo, refinando isso que o cliente precisa, que o cliente, na maioria das vezes, ele não tem certeza do que ele precisa, ou ele não sabe expressar adequadamente o que ele precisa. Então você, como um analista de sistemas, você vai procurar entender, né, o que ele precisa em termos e trazendo em termos de software, porque na maioria das vezes o cliente ele não sabe os termos da área de sistemas, ele simplesmente vai te explicar dentro da concepção dele o que ele necessita, né? Então a partir disso você vai fazer um planejamento, você vai planejar o seu projeto, você vai verificar recursos, pessoas, dinheiro, prazo, custos, né, para poder atender o que o cliente precisa. A partir disso você vai elaborar esboços, plantas, modelos, diagramas para procurar esquematizar aquilo que você precisa construir. Então era uma fase, né, onde você efetivamente não construiu nada, você apenas está refinando o que precisa ser feito, está planejando o que precisa ser feito e está esboçando, simulando o que precisa ser feito, né? Então a gente diz que essas etapas são etapas que fazem parte da engenharia de requisitos, né? Você apenas está refinando os requisitos do que precisa ser construído, né? Afinal, a gente está falando em engenharia de requisitos, né? Enfim, o que é requisito? Na definição formal de requisito, dentro de um curso de engenharia, independente do que seja, engenharia do que seja, né? A gente costuma fazer analogias à construção civil, mas seria a construção de qualquer coisa, né? Então, o que é requisito? A definição emblemática de requisito consiste de uma definição documentada de uma propriedade ou um comportamento que um produto deve atender, né? No nosso caso, nosso produto é software, né? São programas de computador, são sistemas. Então, e dentro das outras áreas do conhecimento, dentro das outras áreas da ciência, esse produto seria
qualquer coisa, né, que venha a ser construída. Então, é uma definição documentada de uma propriedade, um comportamento que um software, no nosso caso, deve atender, né? Por isso que eu costumo dizer que aquele modelo descritivo, né, simplificado em termos de dados, ele consiste em uma definição documentada em termos de dados e armazenamento de dados que um banco de dados deveria atender. Então aquilo lá se encaixaria dentro de um requisito, mas um requisito especificamente que tem a ver com o desenvolvimento de um banco de dados para aquele sistema, né? Então vamos ver alguns exemplos de requisitos, né, para o desenvolvimento de um sistema. Então, pessoal, como nós estamos estudando agora requisitos de uma maneira geral para o desenvolvimento de um software, de um sistema, né? Então, um sistema de software que sua equipe vai trabalhar, que vai desenvolver, ele envolve requisitos dos mais variados tipos, né? Primeiro que eu coloquei aqui seria manter cadastros dos mais variados tipos, né? Então, esse talvez é o requisito o primeiro requisito que vem na nossa mente a respeito de um sistema, né? De um sistema de software, que ele tem que manter dados né? no linguagem popular, manter cadastros, né, dos mais variados tipos: cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, cadastro de produto, cadastro de, enfim, do que esse software ele venha a atender, né? Cadastro de usuário, no caso de um sistema acadêmico, cadastro de aluno, de disciplina, de turma, de professor e etc e tal. Nós entendemos pela palavra manter, né, as tarefas que a gente já conhece: incluir, alterar, excluir, listar, né? Então, quando a gente fala a palavra manter, cadastro tal, a gente entende por essas 4 operações básicas, né? Um outro requisito possível de um sistema: emissão de relatórios dos mais variados tipos, né? São requisitos, ou seja, são artefatos, são elementos que esse sistema ele deve produzir, né? Ele não só mantém dados, mantém cadastros, mas ele deve produzir informação, né? Então, emissão de relatórios dos mais variados tipos. Óbvio que você precisa especificar quais são esses relatórios, quais os tipos de filtros que você precisa para cada relatório, qual a informação que deve ser mostrada ou não, né? Então, esse também é um tipo de requisito de um sistema: emissão de relatórios dos mais variados tipos. E aqui nós temos mais uns outros requisitos também que tem a ver com o sistema de software, né? Por exemplo, implementar uma autenticação única com senhas fortes, ou seja, é um requisito, é uma necessidade, né, que ou o seu cliente pode descrever ou a própria equipe de desenvolvimento, né, na construção dos sistemas, ela também define esse tipo de requisito, né? As senhas precisam ser fortes, precisam ser senhas com tantos mínimo de caracteres alfanuméricos e etc. Ela precisa ser criptografada, né? E etc e tal, né? Um outro tipo de requisito: o sistema deve ter portabilidade para qualquer plataforma. É um requisito também, né, de interoperabilidade, né? Esse requisito pode existir ou não, pode ser uma necessidade do cliente ou não, ou pode ser uma política da própria empresa de desenvolvimento. Não todos os sistemas que nós desenvolvemos eles são portáveis, né? Isso passa a ser uma vantagem também. Não deixa de ser um requisito, né? O layout do sistema deve seguir padrões, cores, menu, estrutura, né? Isso também é um requisito de sistema, né? Qual o layout, qual a cor que ele deve seguir, como deve ser padronizado, estruturado o sistema, menu em cima, menu ao lado esquerdo, etc. e tal, né? Qualquer funcionalidade do sistema não pode levar mais que um segundo para processar. Também é um requisito, né? É um requisito de desempenho, né? Um requisito de desempenho, ou seja, você está especificando que o seu sistema não pode ficar lento ou estar lento, né? Então você tem que ter, a partir desse requisito, você tem que ter um planejamento de quantos usuários vão estar acessando ao mesmo tempo,
qual infraestrutura você vai ter para suportar esse requisito, né? Você tem que pensar em infraestrutura também, né? O sistema pode ficar inoperável para manutenção por no máximo 2 horas, né? É um requisito que a gente chama de SLA, de acordo de nível de serviço, né? São requisitos até que a gente vê hoje no dia a dia com relação às empresas de telefonia, de telecomunicações, né? E no caso se encaixa também para sistemas de informação, né? É um requisito de disponibilidade, né? O sistema não pode ficar indisponível mais do que um determinado tempo, né? Porque você fez um acordo com o seu cliente que o sistema não irá ficar indisponível, então você precisa cumprir isso, não deixa de ser um requisito, né? O sistema deve registrar logs de qualquer operação executada por um usuário. Isso também é um requisito, porque é um requisito de auditoria, né? Você precisa auditar tudo que é feito no sistema, qualquer ação que é executada no sistema, se caso venha a haver um processo, alguma coisa envolvendo justiça, né? Uma investigação, alguma ação ilegal no sistema, você tenha como rastrear isso. Então isso também é um requisito, né? Isso pode ser um requisito de desenvolvimento do sistema. O sistema deve ser desenvolvido na linguagem de programação X com banco de dados Y no sistema operacional Z, né? Eu não especifiquei nada aqui, mas isso também vem a ser um requisito de sistema, né? Às vezes padrões que a empresa de desenvolvimento ela usa, ou o cliente tem uma restrição de questão de tecnologia, o próprio cliente às vezes pode ter também, ou a empresa que vai hospedar o sistema tem restrições de tecnologia, né? Então isso também não deixa de ser um requisito. E tem a ver também com as competências que cada profissional tem para poder estar desenvolvendo o seu trabalho. Às vezes o profissional tem uma competência maior em desenvolver em tal linguagem, utilizando tal banco de dados, com tal sistema operacional. Então isso também é um requisito, entra como um requisito de desenvolvimento de software, né? Ok, pessoal, nós entendemos o que são requisitos, né? Entendemos que a engenharia de requisitos está dentro da fase de comunicação, planejamento e modelagem. No entanto, o que a gente chama de engenharia de requisitos, né? Que é essa fase que você vai especificar os requisitos desse projeto de desenvolvimento de software, ela contém na literatura 7 etapas, 7 tarefas, né, que entram dentro dessa fase de engenharia de requisitos. Então a literatura ela traz para a gente 7 tarefas que abrangem a engenharia de requisitos de um projeto de desenvolvimento de software, né? Essas tarefas são concepção, levantamento, elaboração, negociação, especificação, validação e gestão, né? Vamos ver o que são cada uma delas, né? Então, a fase de concepção, né, que a gente já viu, a gente fez analogia com o sistema de banco de dados, é quando você vai iniciar o teu projeto. É o início, é o start de um projeto de desenvolvimento de sistema, né? Então você procura ter um entendimento básico do que precisa ser feito com o seu cliente, você reúne com o cliente, procura um entendimento básico, minimalista, né? Procura primeiro saber quem são os interessados nesse projeto, quem está interessado, quem são os clientes interessados, quais são as pessoas envolvidas, né? Quais são os objetivos desse projeto, o que se pretende com esse software, né? Então essa é a fase de concepção, é o início, é o start. A partir disso você parte para a fase de levantamento, né? Seria a parte de levantamento de requisitos mesmo, né? Aí você, a partir desse start, né, esse início, né, você parte a
descrever o que precisa ser feito com o máximo de detalhes possíveis, né? E a gente vai falar aqui algumas formas de você trabalhar e fazer essa descrição. Então, na fase de levantamentos, você vai descrever o escopo do projeto, o que precisa ser feito. Você vai definir aqueles requisitos aqueles exemplos de requisitos que nós vimos. É que nesse momento que você descreve, define todos, se possível, né? E você faz uma elaboração de descritivos detalhados desses requisitos, né? O que precisa efetivamente ser construído, o que pretende se alcançar, qual é o escopo do projeto. É a fase de levantamento, né? Que a gente chama de elicitação. Você elicita, né? Elucida tudo que precisa ser feito nesse projeto de software, né? Bom, a partir desses documentos, desses artefatos, né? Você parte para a fase de elaboração. Na elaboração, você vai criar diagramas. Você vai produzir, né, artefatos, documentos que simulem tudo aquilo que você levantou na fase de levantamento, todos aqueles requisitos que você levantou. Então, aqui nessa fase é a fase que você vai elaborar modelos, né, modelagens. E no caso aqui a gente tem modelos de caso de uso, nós temos os diagramas de entidade de relacionamento que a gente aprendeu em banco de dados, nós teremos os diagramas de classes, os diagramas de sequência e por aí vai. Pois bem, ao final da fase de elaboração, você teoricamente já sabe o que o cliente quer e o que precisa ser feito, você já esboçou o que precisa ser construído, né? E você parte para uma fase de negociação. Negociação por quê? Porque pode acontecer que nem tudo dê para ser feito. Na maioria dos casos dos projetos, isso é realidade. Nem tudo dá para ser feito por uma série de razões. Razões de custo, razões de tempo, de prazo, razões de recursos, razões até de competência. Às vezes você chega numa conclusão que você não consegue fazer o que o cliente precisa. Então você parte para uma negociação. Então você vai priorizar os requisitos que devem ser feitos, né? Você pode também ter uma resolução de conflitos, porque pode acontecer que dentre os interessados do projeto alguém queira priorizar alguma coisa. Todas as pessoas elas têm prioridades e todos no tempo todo dizem que aquilo é urgente. Então essa fase de negociação é uma fase onde você vai tentar sentar com o cliente e resolver o que vai ser feito, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como vai ser feito, né? Então, possivelmente nessa fase de negociação, alguns requisitos ficam para depois, ou alguns requisitos nem vão ser feitos mesmo, né? E ok, passada a fase de negociação, você vai para a fase de especificação, onde você vai, essa fase de especificação, a partir dos requisitos negociados, você vai reunir todos os artefatos produzidos, né? Os requisitos levantados na fase de levantamento, todo o descritivo, as modelagens produzidas na fase de elaboração, tudo isso vai compor a especificação do projeto, né? Pois bem, a partir da fase de especificação, você vai validar tudo aquilo que foi definido então para ser feito, né? Então, o que é essa validação? O que é que ela consiste? Ela consiste em você validar a qualidade de todo esse documento que você produziu, né? Todos esses modelos, esses diagramas, os requisitos que levantaram. Você vai verificar se a especificação detalhada, a especificação está detalhada e se não ficou nada de fora. Essa validação geralmente é uma fase que envolve tanto o pessoal da área técnica, os analistas de requisitos, quanto o próprio cliente, né? Porque vai fechar o projeto, né? Você vai fechar o projeto para começar, obviamente, a construir.
né? Então verifica se nada ficou fora, valida tudo aquilo e dá continuidade. E essa fase, última fase, que é a fase de gestão, é a gestão de mudanças. Por quê? Quase todos os projetos, sejam lá do que for, uma vez que você inicia, você validou tudo que precisa ser feito, mas na grande maioria dos casos, mudanças surgem, né? E essas mudanças, até a gente chama isso de gerenciamento de risco, né? Você tem que prever os riscos que podem acontecer, né? E então você precisa gerenciar tudo isso. Então ela lida com a gestão de mudanças. É normal que haja mudanças ao longo do tempo, e essas mudanças têm a ver com recursos, com dinheiro, com prazo, com tempo, com pessoas, né? Com tecnologias e com as próprias expectativas do cliente. Então você tem que gerenciar tudo isso. Então, na literatura, essas são as etapas da engenharia de requisitos, pessoal, né? Então, para a gente elucidar aqui, na fase de concepção, você estabelece o escopo do projeto, objetivos, expectativas do cliente, resultados esperados. Então você entra na fase de levantamento, que eu falei aqui, né? Você detalha tudo que precisa ser feito. Eu falei que eu ia dizer algumas técnicas que existem para isso, né? Então você vai precisar ter uma abstração, um entendimento do problema a ser solucionado por meio de um software. Você tem várias formas de poder fazer isso. Por meio, uma das formas mais utilizadas e que dá bastante resultado são entrevistas, né? Eu coloquei aqui esclarecedoras, porque você precisa elencar, antes de você fazer uma entrevista, você precisa elencar exatamente o que você quer extrair do cliente para que seja uma entrevista produtiva, né? Senão se torna aquelas reuniões onde não tem pauta e nada é resolvido. Então, programe essa entrevista. Documentos. Reúna documentos da empresa que tem a ver com esse software que precisa ser construído, né? Reúna existem processos que são feitos, já foram estabelecidos na organização relativo a esse software que precisa ser construído, né? Existe um fluxo de trabalho já ou não existe, né? Você procura também entender se já existem soluções similares, se o seu cliente já procurou um outro tipo de solução que não atendeu, né? Então são técnicas, né, que você pode utilizar, bastante produtivas, para a fase de especificação de requisitos, né? Nessa fase de levantamento. Ok, pessoal, já entendemos o que é requisito, as fases, né? E quando você está fazendo o levantamento de requisitos, né, existem dois grandes níveis de classificação de requisitos de um projeto de software, né? É o que a gente chama de requisitos funcionais e requisitos não funcionais. A princípio, todos os requisitos que você definir no seu projeto de software, você vai precisar classificá-lo em qual desses dois tipos ele se encaixa, né? Então vamos entender o que são esses requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais, eles descrevem as funcionalidades ou serviços que se espera que o sistema realize em benefício do usuário, né? O que seria isso? É exatamente o que o cliente relatou para você que ele necessita, né? E aquilo que você, obviamente, conseguiu abstrair em termos de sistema, que o sistema precise executar, né, fazer para atender essa expectativa do cliente. Então nós costumamos dizer que requisito funcional é o que o cliente quer. São os cadastros necessários que precisam ser realizados, são as informações que o cliente quer extrair a partir desses cadastros, são as tarefas que o sistema precisa executar para poder produzir algo que o cliente espera, né? Então, e esses são os requisitos funcionais. Requisitos não funcionais. Todo projeto de software também tem requisitos não funcionais. A gente costuma dizer que são requisitos que não têm a ver
diretamente o que o cliente espera, mas são requisitos suporte para que se atenda o que o cliente espera, né? Então são aqueles que não dizem respeito diretamente às funcionalidades esperadas pelos usuários. Eles podem estar relacionados a propriedades de sistemas, como confiabilidade, tempo de resposta, espaço em disco, desempenho e outros atributos de qualidade do produto, né? Então, se você precisa ter, o cliente fala para você assim, eu preciso ter cadastro disso, cadastro daquilo, e eu preciso ter tal relatório emitido para mim diariamente em tal hora. Então, você, como analista de sistema de projeto, você sabe que esse sistema, ele praticamente ele não vai poder ficar indisponível em tal momento do dia, sendo que o cliente especificou que ele precisa de tal relatório naquele momento, né? Então esse é um requisito não funcional, ou seja, o sistema não pode parar em tal momento do dia. Por quê? Porque o cliente precisa de tal funcionalidade nesse momento, né? O sistema precisa ser confiável nesse momento. O sistema não pode ficar lento nesse momento, né? O sistema não pode travar nesse momento. Então isso entra como requisito não funcional, ok? Então vamos classificar esses requisitos que a gente elucidou agora há pouco, né? Então, requisitos funcionais. A forma de você descrever requisitos funcionais é RF e o número do requisito, e assim você vai documentar os requisitos do seu projeto. Então, requisitos funcionais entrariam: manter cadastros de clientes, fornecedores, produtos, vendas, itens de venda, etc. e tal. Devem ser armazenados tais dados, né? Nome, CPF, descrição, foto, DX. Tal cliente está relacionado com fornecedor, produto, venda, etc. Tal. Então, requisitos funcionais, a gente já aprendeu, são requisitos que atendam o que o cliente espera. Então, um exemplo aqui são os dados, os cadastros, as informações. Um exemplo aqui de RF02, manter cadastros de tal. E por aí você vai, né? Você tem que elencar cada cadastro, cada tipo de dado que o cliente necessita armazenar nesse sistema. Um outro tipo de RF, né, de requisito funcional, são os relatórios. Emitir relatório semanal de Z com base nos filtros de tais atributos, né? RF04, emitir tal outro relatório. Então é assim que você vai especificar cada requisito funcional: RF01, RF02, RF03, RF04 e assim sucessivamente, e isso vai ser parte da documentação do projeto. Baseado nesse exemplo também, quais seriam os requisitos não funcionais? Você vai documentar também com a sigla RNF, e aí sucessivamente 01, 02, 03 e assim por diante, né? Por exemplo, baseado nesse exemplo nosso aqui, todos esses requisitos do terceiro para baixo são requisitos não funcionais, né? Que dão suporte para os funcionais que o cliente precisa. Por exemplo, requisito não funcional 01, implementar autenticação única com senhas fortes, precisa ter uma senha segura, né? RNF02, o sistema deve ter portabilidade para qualquer plataforma. RNF03, o layout do sistema deve seguir padrões. Então são requisitos não funcionais, né? Que você precisa executar para atingir o que o cliente espera, né? Se o cliente disse que o sistema tem que ser padronizado, as cores têm que ser padronizadas, você vai seguir algum padrão, obviamente, né? Qualquer funcionalidade não pode levar mais que um segundo. Então a questão de desempenho. O sistema pode ficar inoperável por no máximo, disponibilidade. O sistema deve registrar logs de operação, auditoria. O sistema deve ser desenvolvido, são tecnologias que você precisa desenvolver esse sistema. Então são todos requisitos não funcionais dentro desse exemplo que a gente trabalhou. Ok? Então, pessoal, a gente vai ver no próximo vídeo um exemplo mais prático dessa especificação dessa engenharia de requisitos, tá ok? Então vamos dar continuidade no próximo. Até mais.